Nós vamos ler o versículo de número 4, só para introdução, e depois vamos para os versículos 23 a 25. Levítico capítulo 23, versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, são santas convocações que proclamareis no tempo determinado. Diga comigo: festas fixas, santas convocações. Versículo 23 ao 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Esse texto, pode sentar um pouquinho. Quando eu estava concluindo o curso de filosofia, e eu tive que fazer o TCC, monografia, eu escolhi escrever sobre a morte. E eu dissertei sobre tanatologia, a filosofia da morte. Eu li tanto livro sobre a morte naquela época, tanto livro, que um dia eu comentei em casa: eu já estou com a mão gelada, estou desconfiando que é bom parar de ler esse negócio. Esta semana eu li muito sobre o arrebatamento, para conseguir compreender esta quinta festa da qual nós vamos falar hoje. Eu passei toda esta semana estudando a mensagem de hoje à noite, estudando mesmo. Eu estou falando de muitas horas para poder transmitir para vocês em 40 minutos. Porque primeiro o pregador precisa entender, depois ele precisa organizar o pensamento para comunicar, e depois ele precisa se fazer entendido. Ele precisa comunicar de forma que quem ouça entenda. Nós iniciamos há alguns domingos atrás uma série de mensagens que já vai terminar. Faltam só mais 2 domingos. E eu não estou me sentindo na obrigação não sei se esse é o termo, de ter que ser uma sequência de domingos. Nós podemos alternar, contanto que você não perca a linha de raciocínio. E eu comecei a falar sobre as 7 festas espirituais de Israel, e como estas festas se aplicam a nós e à igreja. O assunto de hoje é bastante complexo para conseguir comunicar. Então, apesar de ser um culto de domingo à noite, que requer um pouco mais de dinâmica, de avivamento, eu quero ser um pouco mais didático, porque é muito importante que o irmão entenda, para que o irmão compreenda qual o tempo que nós estamos vivendo. O tema geral dessa série de mensagens é: a colheita já começou. A colheita já começou. Eu falei sobre a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias e a festa de Pentecostes. Falta falarmos sobre a festa das trombetas, a festa ou o dia da remissão, dia da redenção, Yom Kippur, dia do perdão.
E a última, que é a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa, eu já disse aos irmãos, ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Assim como pelo sangue do Cordeiro os judeus foram libertos da escravidão do faraó, a igreja, pelo sacrifício de Jesus, foi liberta do poder do pecado e do poder das trevas. Amém? A segunda festa ocorre imediatamente em seguida, após a festa da Páscoa, ou aliás, durante, porque no segundo dia da festa da Páscoa já começa a festa dos pães ázimos. Durante 7 dias Israel comerá pão sem fermento, indicando separação, exclusividade. Quando a gente aplica a festa dos pães ázimos na dispensação do Novo Testamento, na dispensação da graça, ela aponta para a igreja, um povo separado por Deus, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, para ser povo exclusivo de Deus. Então, enquanto a Páscoa fala de libertação, pães ázimos falam de santificação. Está me entendendo? Diga amém. A terceira festa é a festa das primícias. Ela ocorre no domingo da Páscoa. Coincide com o domingo, no Novo Testamento, o domingo da ressurreição de Cristo. Na festa das primícias começa a colheita da lavoura em Israel. Os 2 primeiros produtos a serem colhidos na lavoura de Israel são a cevada e o trigo, seguidos posteriormente pela uva, tâmara e outros frutos da terra. Então, na festa das primícias, a Páscoa começa na quinta-feira à noite, a partir das 18 horas. Se come a Páscoa na quinta noite, sexta-feira é Páscoa. No sábado se começa a festa dos pães ázimos, segundo dia da festa da Páscoa, e eles comerão pães ázimos durante 7 dias. E no domingo todos precisam ir ao templo. A festa da Páscoa é uma festa de casa, é uma festa da família. As famílias se reúnem para comerem a Páscoa. A festa dos pães ázimos dá uma continuidade, e a refeição da família nos próximos 7 dias será à base de pão, sem fermento. A festa das primícias é uma festa de templo. Começou a colheita, e a primeira etapa da colheita é trazida ao templo e entregue ao Senhor. Um pouco de cada produto da terra que cada família plantou, a sua primeira etapa da colheita é trazida ao templo para ser oferecida a Deus em consagração ao Senhor e em gratidão pela colheita que vai começar. No Novo Testamento, Paulo diz que a primícia dos que dormem é Cristo. Então a festa das primícias já apontava para a ressurreição de Jesus. E com ele, no dia da sua ressurreição, eu preguei sobre isso aqui, sepulcros se abriram e foram vistos corpos dos santos glorificados, que entraram na cidade santa. Então nós temos ali as primícias. A primeira colheita se relaciona àqueles que com Cristo ressuscitaram, e isso aponta para o cativeiro, ou seja, os salvos do Antigo Testamento, ao morrerem, serem levados para o paraíso. Quando Cristo ressuscita, Ele traz todos consigo para estar na presença de Deus, diante do trono de Deus. Essa é a festa das primícias. 50 dias depois ocorre a quarta festa, a festa
de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50, 50. Na festa de Pentecostes se iniciava de maneira direta e agora de fato a colheita do trigo e da cevada. Era um tempo de muitos ventos sobre Israel. Por isso que quando o irmão lê a parábola do trigo e do joio, o fazendeiro semeou o trigo na sua terra e veio o inimigo à noite e semeou o joio. E os seus colaboradores chegaram para ele e disseram: Senhor, nasceu joio na terra, vamos arrancar o joio? E o Senhor diz assim: não, para que o trigo não seja ferido, deixa que o joio cresça junto com o trigo. E no dia da colheita, Pentecostes, nós tiraremos o joio e levaremos para o fogo, e o trigo levaremos para o celeiro. Duas lições a nós aprendemos. A primeira, por que ele não quis tirar o joio naquele momento? Alguém diz que é porque joio e trigo são muito parecidos. Estudiosos dizem que sim, mas a razão não era essa. Eles eram plantadores de trigo, eles sabiam diferenciar trigo de joio. Não é que Deus não sabe quem é joio e quem é trigo na igreja, Ele sabe. Por que Ele tolera? Porque o joio não tem raiz. Como o joio não tem raiz, ele prende as suas raízes nas raízes do trigo, de maneira que é impossível puxar o joio e não ferir a raiz do trigo. Então, por amor ao trigo, o lavrador suporta o joio. Você não entendeu, entendeu? Aí no dia da colheita, o que acontece? O vento sopra, e sopra forte, é Pentecostes. O trigo tem o caule flexível, quando o vento sopra, o trigo deita, se inclina. Mas o joio tem o caule rígido, como o caule de bambu. Ele não verga, não se curva. Então quando o vento sopra na planície, o trigo todo deita, o joio ficou em pé. Fácil separar trigo de joio agora, porque quem está deitado é trigo, quem está em pé é joio. O lavrador vem cortando o joio, porque está em pé, é fácil identificar. E depois ele pega o trigo. Quando o vento do Espírito sopra, quando a ação da graça sopra, trigo não consegue ficar erguido, rígido, orgulhoso, exaltado. Não, trigo deita, trigo se rende, trigo se curva, trigo se entrega. Joio é quem recalcitra, joio é quem resiste. Mas eu quero que o irmão entenda que essas 7 festas são divididas em 2 blocos. O primeiro bloco dessas festas, as 4 primeiras, estão relacionadas ao começo da colheita, ao início da colheita. Detalhe: do ponto de vista da sua aplicação profética, estas 4 festas já se cumpriram. Jesus já morreu, a igreja já foi separada do mundo, ela existe. Cristo já ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. E o Espírito Santo já desceu em Pentecostes para encher a igreja. O segundo bloco destas festas é chamado de festas de outono. Começam no mês de outubro, as 3 últimas. Shofarot, que é a festa das trombetas, também chamada de festa de lua nova, ou Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. A outra festa, Yom Kippur, que é a festa do perdão, da redenção, da remissão. No domingo que a gente der sequência, a gente vai falar sobre isso. E a última festa dos tabernáculos. Estas 3 festas ainda não tiveram o seu cumprimento. Elas apontam para o tempo que nós estamos vivendo.
Hoje eu quero falar um pouco sobre a festa das trombetas, a quinta festa. E como eu disse, eu vou precisar ser um pouco cuidadoso para que o irmão entenda o que está sendo dito e saia daqui feliz da vida. Mas é feliz da vida, porque Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Esta festa, festa das trombetas, é comemorada no mês de Tisri ou Tisrei, que corresponde ao nosso mês de outubro. É uma convergência de setembro e outubro. Enquanto o Pentecostes é comemorada no mês de Nisan, que corresponde ao nosso mês de junho. No calendário hebraico, Nisan, a festa de Pentecostes, inicia o ano religioso de Israel. E a festa das trombetas, em Tisri, inicia o ano civil, é o ano novo de Israel, que é celebrado com a festa das trombetas. Isso se deu a partir do cativeiro babilônico, depois da invasão de Roma, ano 70 depois de Cristo, quando os rabinos decidiram que o ano religioso de Israel iniciaria no mês de Nisan, o ano cívico no mês de Tisrei, outubro, e uma outra mudança ocorre. Até a invasão de Roma, a festa das trombetas era celebrada sem data marcada. Como se dava? O povo está em plena colheita, colhendo o trigo, a cevada, a uva, a romã, a azeitona, a tâmara. E haviam vigias, vigilantes, observando o céu. Para quê? Esperando o sinal da lua nova. Ao primeiro sinal da lua nova no céu, os vigias, os proclamadores, os anunciadores iam falando de um vigia para o outro, que a lua nova apareceu, até que o anúncio chegava no templo em Jerusalém. Quando o aviso chegava no templo em Jerusalém, o sacerdote pegava o shofar, ou a trombeta, e tocava o shofar, anunciando em todo o vale que o ano novo havia começado. Se nós lemos direitinho Levítico 23:5, nós vamos ver que não importa qual era o dia da semana, se tornava feriado, se tornava sábado, dia de descanso. Toda a colheita era interrompida. Toda a colheita parava, e todos os judeus tementes a Deus vinham para Jerusalém celebrar o novo ano. Presta atenção nisso, ó. A colheita era o quê? Interrompida, não encerrada. Eles tinham que parar. Não importava o ponto que estavam da colheita, tinham que parar. Agora era a festa das trombetas, era a festa de lua nova, porque chegou o novo tempo, chegou o novo ano. Posteriormente, depois da invasão de Roma, os rabinos estabelecem a partir de então que esta festa se dará sempre no dia 1 e no dia 2 do mês de Tisrei. Por que isso? Para que todos aqueles que estavam dispersos ao redor do mundo, chamados de judeus da diáspora, pudessem comemorar juntos o ano novo, o ano cívico judaico. Então o ano novo de Israel não é 31 de dezembro e 1 de janeiro. O ano novo de Israel é 1 e 2 do mês de Tisri, que corresponde ao nosso período de setembro e outubro.
Eles celebram o ano novo e a colheita era interrompida. É bom lembrar que no contexto judaico, trombeta simboliza pelo menos 3 coisas. Primeiro, se a trombeta toca, é convocação para a guerra, convocação para a batalha. Segundo, se a trombeta toca, é anúncio do juízo divino. E terceiro, se a trombeta toca, é anúncio de uma convocação solene. Todos têm que se apresentar diante do Senhor para a adoração e para a celebração. Como é que eles sabiam diferenciar o sonido da trombeta, do chofar, se era para a guerra, se era anúncio de juízo ou se era convocação solene? O tipo do toque que o sacerdote emitia diferenciava um anúncio do outro, mas sempre o chofar era tocado. Por isso que é chamado de festa das trombetas. E por que o chofar? Porque os judeus sempre fazem a relação do chifre do carneiro com Moriá. Quando Isaac foi salvo do sacrifício, Gênesis 22, e quando Abraão olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. E Abraão então pega o carneiro e o sacrifica em lugar de Isaac. Doravante, o chifre do carneiro ou o chofar se transforma num sinal de Deus para Israel, num sinal de Deus de comunicado com a nação. Por isso que o termo é festa das trombetas, porque os chofares tocavam em todos os lugares. O chofar anunciava que Israel deveria se congregar em Jerusalém para adorar a Deus. E presta atenção, festa das primícias é a entrega da primeira etapa da colheita ao Senhor. Festa de Pentecostes é o início da colheita de modo geral, que será utilizada para o comércio, para o uso doméstico e assim por diante. A festa das trombetas anuncia a interrupção, não é encerramento, interrupção da colheita. Aqui a colheita para Israel para, porque é hora de servir ao Senhor e congregar no templo e celebrar ao Senhor. Deixa eu levantar com você mais uma observação sobre a festa das trombetas. E aí eu queria fazer uma conexão das trombetas no Antigo Testamento com o plano de Deus no Novo Testamento. Todas as vezes que um ciclo se encerra, Deus chama o mundo para uma prestação de contas. Não existe na história da humanidade fechamento de um ciclo sem prestação de contas. Na antiga aliança, quando Israel, conduzido por Josué, chega em Jericó, o Senhor dá a Josué uma estratégia de conquista para Jericó. E o Senhor diz: manda que os levitas saiam na frente com as trombetas, os chofares, rodeiem a cidade por 7 dias. No 7º dia, cerquem a cidade 7 vezes e toquem as trombetas, toquem os chofares. E quando eles tocam a trombeta, as muralhas descem. Se fôssemos fazer uma conexão da conquista de Jericó com a ação da igreja na terra, chegando do Apocalipse, eu quero que você não confunda com as 7 trombetas do Apocalipse, que ali são trombetas do juízo de Deus. Nós vamos chegar lá qualquer dia desse falando sobre isso, se Jesus não voltar antes.
que eu estou querendo que ele volte antes de eu pregar tudo que eu tenho vontade. O irmão vai perceber que no primeiro dia, Israel circunda Jericó, com as trombetas à frente pelos levitas. Quando a gente chega no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 1 a 7, nós vamos encontrar quando Deus toca a primeira trombeta de anúncio do seu juízo sobre a terra através da igreja. Aquela primeira trombeta em Jericó fala da primeira etapa, do primeiro momento da história da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, o primeiro período da história da igreja é representado pela igreja de Éfeso. Éfeso representa a igreja do primeiro século, os 100 até 150 primeiros anos da história da igreja. Um tempo que a igreja estava cheia de dons, cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de unção. E presta atenção, em 50 anos eles evangelizaram toda a Judéia e Samaria. Em 60 anos eles haviam evangelizado o mundo inteiro. A trombeta estava tocando. Segundo dia, os levitas cercam Jericó. No Novo Testamento, esse segundo dia representa a segunda trombeta, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que ela representa a igreja na sua história, dos anos 150 até os anos 312. Talvez tenha sido o período mais difícil da igreja no que se refere às perseguições. Os 10 piores imperadores da história reinaram nesse tempo. A igreja foi perseguida, esmagada, machucada. Milhares de cristãos foram mortos por Roma. Mas o sangue que eles derramaram não fez a igreja cessar. A trombeta continuou tocando e o mundo continuou ouvindo que Deus estava anunciando a sua vinda através do seu povo. Eu estou querendo que você entenda a proximidade. Olhem que tempo nós estamos. Olhem o momento que nós estamos vivendo. Terceiro dia, Israel sitia Jericó. Os levitas têm os chofares na mão. No Antigo Testamento, a terceira igreja a quem Jesus escreve, Apocalipse 2:12, é a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casamento, união. Representa a igreja do período 312, 315 até o ano 600. Olha só, é quando a igreja faz um casamento com o Estado. Constantino torna o cristianismo religião oficial do império. Os povos bárbaros estavam invadindo as fronteiras de Roma. Roma não conseguia, finalmente, Roma tinha um inimigo que eles não conseguiam vencer. Por quê? Porque não era um exército organizado, não tinha uma bandeira. De cada lado do território, um povo bárbaro atacava, e Roma não sabia como resolver isso. Então torna o cristianismo religião oficial do império. Por quê? Porque a única força capaz de conter os povos bárbaros é a fé cristã, é a pregação do evangelho. Só que esse casamento foi bom para Roma, mas não foi bom para a igreja. Em troca de influência política, de cargos, da cessação da perseguição, a igreja fez concessões. E este período, entre os anos 313 e 600 da história da igreja, nasceram as maiores heresias da doutrina, ou que feriram a doutrina cristã, heresias que até hoje estão aí permeando e andando sobre o mundo. Poderia citar algumas, entre elas oração pelos mortos, adoração à Virgem Maria. Tudo isso surge nesse período, quando a igreja se casa com o Estado.
e ela precisa fazer concessões para agradar o império e ela se manter resguardada. É a terceira trombeta de Jericó tocando, mas a trombeta estava tocando. Quarto dia, Israel cerca Jericó. Os levitas têm os chofares na mão. Em Apocalipse, o quarto dia, a quarta trombeta representa a igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo. A igreja de Tiatira na história representa toda a igreja dos anos 600 aos anos 1517. Esse período é chamado pelos historiadores de Idade das Trevas. É o momento que a igreja mergulha nas heresias, na apostasia, no desvio. Ela simplesmente deixa de ser igreja cristã e se torna uma religião, pelos seus desvios mais diversos. Mas a igreja não morreu. A trombeta está tocando. No final da Idade das Trevas, a quarta trombeta, surge um homem chamado John Hus. E John Hus toca a trombeta. Quando John Hus é preso agora pela igreja romana, a igreja e Estado, havia uma mistura, a igreja e o Estado eram mais ou menos a mesma coisa. John Hus foi preso e condenado à morte por não se render às heresias. Ele é posto sobre uma fogueira e alguém diz a John Hus: se você pedir perdão, pedir clemência, você será poupado. E John Hus levanta uma palavra profética e diz: hoje vocês estão matando o ganso, porque a palavra Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar. 100 anos e 3 meses depois, Martinho Lutero, e a palavra Lutero significa cisne, vai às portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e lá ele fixa as suas 95 teses que causam a reforma protestante, e a trombeta estava tocando. A igreja não morreu. A quinta trombeta em Jericó, Israel cerca a cidade e toca a trombeta. Se nós trouxermos para a história da igreja, a quinta trombeta é a igreja de Sardes. Ela está representada do período de 1517, da reforma protestante, até os anos 1700, 1750, quando a igreja vive o apogeu da reforma. O Senhor diz assim: tenho, porém, no meio de vocês alguém que não contaminou suas vestes. Nesse período se levantam os grandes reformadores da história da igreja, os grandes defensores dos fundamentos da fé cristã, os grandes propagadores do evangelho. A igreja cristã reencontra a sua identidade e o seu compromisso com a sã doutrina. Ela volta a ser igreja de fato, na essência, na paixão, apesar das perseguições que sofreram. Mas você tem a trombeta tocando. Sexto dia em Jericó, Israel sitia Jericó e os levitas têm os chofares. Chegando para o final, indo para a conquista. Na história da igreja, isso representa a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, dos anos 1750 até início do século 20, meados do século 20. Nesse período estão os maiores pregadores da história da igreja: John Wycliffe, Moody, John Wesley, Charles Spurgeon,
Charles Finney, Jonathan Edwards, eles são revolucionários. Esses homens revolucionam a Europa, esses homens revolucionam a América. Eles provocam grandes avivamentos no mundo pelo poder de uma palavra empolgante, fervorosa, cheia de Deus. Multidões se convertem ao cristianismo. Moody ganhou para Jesus nesse tempo mais de 1 milhão de almas. Enchia qualquer auditório, enchia qualquer estádio no mundo. Tem um deles, cujo nome agora me falha da memória, ele pregava e diz a história que o eco da sua voz, a elasticidade da sua voz era tão ampla que a 5 quilômetros se ouvia o brado da sua voz, sem som, sem microfone. A trombeta estava tocando. Estive no museu nos Estados Unidos, lá em Chicago, e estava vendo um desses pregadores viajou mais de 7.000 quilômetros a cavalo, realizando cruzadas nos Estados Unidos e provocando grande avivamento na América, que culmina com o grande avivamento na Rua Azusa em Los Angeles. No grande avivamento da Rua Azusa em Los Angeles estão 2 jovens suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles voltam para a Suécia, mas estão tomados pela chama do Espírito Santo e por uma vocação celestial, por uma direção divina. Eles são chamados a irem a um lugar chamado Belém, no Pará. Quando vão para o mapa mundi, descobrem que Belém, no Pará, está em terras brasileiras, na ponta do continente americano, no final do continente americano. Só vinha aqui quem tinha negócio, só andava no Brasil essa época os conquistadores, os colonizadores. O Brasil estava ainda num processo de arrumação da sua história. Daniel Berg e Gunnar Wingren entram no navio, desembarcam em Belém do Pará, e aí começa a história do avivamento da igreja brasileira, começa a história do pentecostalismo na igreja brasileira. Tudo isso está no campo da 6ª trombeta de Jericó, representada na igreja de Filadélfia. Nós somos o resultado do avivamento que ocorreu na América, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e chegou até o Brasil, e aqui estamos nós, a igreja iminente do arrebatamento. Mas no 7º dia, Jericó é sitiada e os chofares tocam a 7ª vez. Agora, no 7º dia dos chofares, a muralha rui, a muralha cai e Jericó é conquistada. Esse tempo é representado pela igreja de Laodiceia. Lamentavelmente, a igreja de Laodiceia representa a igreja do nosso tempo, a igreja deste tempo. A igreja de Laodiceia é a figura da igreja do tempo do arrebatamento. A igreja morna, a igreja que se envaideceu pela sua riqueza, pela sua influência. Mas aí o Senhor olha para ela e diz: eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, porque a tua riqueza é terrena e eu quero te dar riqueza espiritual. Eu te aconselho que de mim compre vestes brancas, para que te vistas e não se manifeste a vergonha da tua nudez, porque ainda que vocês vivam numa passarela da moda, as vossas vestimentas espirituais estão amarrotadas. Te aconselho que de mim compre colírios, para que vejas. Esta igreja, a igreja deste tempo, representada na 7ª trombeta, é a igreja do arrebatamento, mas também é a igreja que vai enfrentar a grande tribulação.
Os salvos, comprometidos com os céus, serão arrebatados. Eu vou repetir porque só uns dois entenderam. Os salvos, comprometidos com os céus, serão arrebatados. Mas aqueles que estão brincando de ser Laodiceia permanecerão aqui, porque agora a colheita encerra. Ei, com a 7ª trombeta, chega a festa das trombetas, a colheita é interrompida. Vou te explicar isso para a gente concluir orando. Diga comigo: a colheita será interrompida, não encerrada. Vou explicar isso um pouquinho, espero que eu consiga lhe fazer entender. Deixa eu começar te dizendo que a festa da Páscoa representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a nossa libertação. Alguém pode dizer amém? A festa dos pães ázimos representa a igreja sendo separada, uma igreja santificada para Deus. Estou falando da aplicação profética. Eu estou fazendo um casamento do Antigo Testamento com o Novo para você compreender a aplicação de cada fato. A festa das primícias no Novo Testamento aponta para Cristo, a primícia dos que dormem e aqueles que com Ele ressuscitaram no dia da sua ressurreição. A festa de Pentecostes no Novo Testamento aponta para a descida do Espírito Santo e o revestimento da igreja para a obra que ela realiza. Tem uma pausa. Agora nós temos o tempo inteiro da colheita. Da festa de Pentecostes em Nisan até a festa das trombetas em Tisrei, você tem aí alguns meses que é o tempo da colheita. Todo esse tempo na história, a igreja está colhendo, os segadores estão colhendo, a obra está sendo feita, os frutos da terra estão sendo colhidos para Deus. Mas a festa das trombetas é a festa que sinaliza que a colheita será interrompida e todos precisam comparecer em Jerusalém para se apresentarem diante do Senhor. No arrebatamento da igreja, toda a colheita é interrompida, a evangelização para, os cultos param, fazer apelo depois do culto é desnecessário, a colheita será interrompida, porque todos os frutos precisam comparecer na Jerusalém, diante de Deus, para adorá-lo e celebrá-lo. Então a festa das trombetas aponta para o arrebatamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem, morrem no Senhor. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Palavra do latim rapere, que significa transportar, trasladar, arrancar com violência, tirar rápido de um lugar para o outro. Seremos arrebatados. Agora olha o que Paulo diz, eu já falei disso aqui. Ele faz questão de dizer: os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Preste atenção nisso aqui. Juntamente com eles nas nuvens. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, os que morreram ressuscitam, os que estão vivos serão arrebatados juntamente. Essa palavra juntamente significa vão se encontrar. Festa de reencontro. Pastor, no céu eu vou conhecer a pessoa que partiu antes de mim, aquela pessoa amada que foi antes de mim. Juntamente com eles, Paulo está dizendo, nós nos encontraremos. Festa de reencontro, lugar de alegria, porque lá não haverá dor e não haverá luto.
Nos encontraremos com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Paulo está dizendo que a igreja será arrebatada. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 52 e 53. Olha que coisa linda. Em verdade vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Só quem pode dar um brado de glória, dar um brado de exaltação ao Senhor. Então a festa das trombetas aponta para o arrebatamento. E veja que eu falei no início que trombeta para Israel fala de convite para a guerra, convocação para a guerra, convocação solene e anúncio do juízo divino. Então a trombeta toca convocando a igreja para o arrebatamento e anunciando o começo dos juízos de Deus sobre a terra. A igreja na glória, a terra sob juízo. Pandemia é fichinha perto dos juízos que virão sobre a terra quando a igreja for retirada daqui. E a igreja vai ser retirada. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque ou aponta e fala assim: a igreja vai ser retirada daqui. Agora note que ao tocar o chofar, onde quer que os hebreus estivessem, no campo colhendo a lavoura, a colheita era interrompida. Quando a trombeta de Deus tocar, onde tiver um crente pregando, evangelizando, fazendo a obra, servindo a Deus, ele vai parar, porque ele está sendo convidado, ele está sendo convocado para comparecer diante de Deus. A colheita vai ser interrompida. Observe mais. É interessante que a palavra hebraica usada em Deuteronômio 24:19, para ordenar aos segadores que quando a trombeta tocasse, eles tinham que deixar a colheita lá e tinham que vir, largou. A palavra hebraica utilizada é esquecer. Significa que o segador não vai ficar lamentando pelo feixe que ele deixou no campo, não vai ficar triste pela cesta que não deu tempo ele colher, não vai ficar triste por causa do milharal que não deu tempo ele recolher. O que isso significa? Que aqueles que serão arrebatados não vão subir tristes porque alguém ficou para trás, porque o foco é Jerusalém, o foco é adorar a Deus, o foco é celebração. No dia do arrebatamento ninguém vai subir triste porque porventura não conseguiu ganhar para Jesus, não deu tempo ganhar para Jesus fulano, não sei quem está desviado. Não. Quem está sendo chamado pela trombeta não vai ficar triste pelo feixe deixado no campo, vai subir celebrando ao Senhor para adorá-lo em Jerusalém. Só que veja só, e a gente encerra: a colheita era interrompida, não encerrada.
O que ficou no campo vai ser colhido. Eram chamados posteriormente de rabiscos. Era o resto da colheita. Quem foi adorar a Deus em Jerusalém não volta para pegar o que ficou lá. Mas aquilo que ficou lá deixado seria colhido pelos famintos, pelos viajantes, pelos transeuntes, sem precisar cumprir regra de colheita, porque a colheita tinha regra, mas agora os rabiscos não tem regra de colheita. Qualquer um pode chegar lá e pegar e fazer o que bem entender. Isaías capítulo 17, do versículo de número 4 até o versículo de número 6, nós encontramos a cultura de respigar. Respigar é colher a sobra da colheita. Na palavra profética, quem são os respigos? Quem é a sobra da colheita? A colheita é a igreja. E a colheita começou no dia das primícias, quando Jesus levantou do túmulo e alguns ressuscitaram com ele. A colheita começou. Ao longo de toda a história da igreja, a colheita está acontecendo. Vai chegar um momento que a trombeta vai tocar e a colheita vai ser interrompida. E aqueles que estão cegando serão levados para Jerusalém para adorar a Deus. Quem são as sobras? O que é a sobra das colheitas? Quem são os respigos das colheitas? Presta atenção. Considerando que os primeiros frutos do trigo e da cevada representam a igreja, e a colheita aconteceu de Pentecostes até a festa das trombetas. Considerando que a colheita representam almas que são chamadas para Deus, eu poderia te apresentar cada referência bíblica, mas eu queria que esse troço atrás de mim estivesse funcionando para você ler cada referência. Mas considerando que a igreja, que a colheita, que o trigo representa as almas que são colhidas para Deus ao longo da história da igreja, podemos então perfeitamente compreender que aqueles que são deixados para trás é gente que faz parte da lavoura, está na lavoura, mas não estava atento ao toque da colheita, ao toque da trombeta, para comparecer diante de Deus. Preste atenção, no dia do arrebatamento, crentes serão deixados para trás. A palavra em Deuteronômio 24:19 é deixados para trás. A colheita foi interrompida e o que ficou, serão deixados. O segador foi embora e ele tem compromisso em Jerusalém. No dia do arrebatamento você tem compromisso em Jerusalém. E alguns serão deixados para trás. Estes serão colhidos. Quando? Apocalipse capítulo de número 7. E a gente encerra. Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha para mim, a igreja está nas bodas do Cordeiro. A igreja já foi arrebatada aqui. Diga assim: eu vou no arrebatamento. Mas tem as respigas, os rabiscos. Versículo 10. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Ou seja, eles conhecem a Deus e conhecem o Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém.
Aqui é o céu reagindo à adoração desta multidão. Olha para mim, não é a igreja que foi arrebatada aqui. O texto vai explicar quem é. A igreja que foi arrebatada já está nas bodas do Cordeiro. Os anjos dizem amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Ei, a última festa é a festa de quê? Dos tabernáculos. Este grupo só entra na festa quando chega a hora da festa dos tabernáculos. Mas eles estão sendo trazidos da grande tribulação, salvos no período da grande tribulação. São os rabiscos. Estavam na igreja, mas não estavam vigilantes. Estavam na igreja, mas não estavam andando segundo a palavra. Estavam na igreja, mas não tinham reserva de azeite. Estavam na igreja, mas não tinham lamparinas acesas. Eram virgens, mas eram imprudentes. Eram virgens, mas estavam dormindo. As virgens prudentes entram para as bodas. As virgens loucas e imprudentes ficam na grande tribulação. Mas durante a grande tribulação, eles conhecem a Cristo. Eles conhecem a promessa da glória. Eles conhecem a promessa das Novas Jerusalém. Eles já sabem que o anticristo haveria de se levantar. Eles não vão negar Jesus por conta do sofrimento. São rabiscos, serão colhidos de qualquer maneira. Vão passar por tribulações, vão padecer, mas se voltarão para Deus. E na grande tribulação eles morrerão pelas mãos do governo do anticristo, mas vão chegando para a presença de Deus e estarão louvando ao Senhor. A igreja está nas bodas do Cordeiro. Eles estão diante do trono. E no dia da festa dos tabernáculos, que dia é esse? É o dia que todos se encontrarão. É o dia que a igreja será apresentada ao Pai. É o dia que o véu será tirado. É o dia da plenitude da glória de Deus. Todos reunidos se agregarão para todos sempre na glória de Deus. Só quem crer no dia do arrebatamento fica de pé dando glória, aplaudindo ao Senhor, enaltecendo o nome de Jesus Cristo. Aleluia, porque Ele vem. Conseguiu entender? Jesus vem. No dia do arrebatamento, alguns ficarão, serão deixados para trás. Coloca assim a mão no peito e com as suas palavras diga para Jesus: tem misericórdia de mim. Porque ainda que depois da colheita ainda haja oportunidade para os rabiscos, os rabiscos serão colhidos de qualquer maneira. Eu quero ir na grande colheita. Quando a trombeta tocar, eu quero estar pronto. Eu quero ouvir o toque da trombeta para subir ao encontro do Senhor. Diz para Deus aquilo que houver em mim que pode me impedir de ser chamado à glória. Pelo teu Espírito opera, transforma,
muda-me. Diz para o Senhor: de repente eu não sou o filho pródigo, eu não saí da igreja, mas quem sabe eu sou como o irmão mais velho que está em casa, mas não consegue celebrar com o Pai. Transforma-me, muda-me, em nome de Jesus Cristo. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja é uma promessa para já. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Não há uma oitava igreja à qual Jesus se refere no Apocalipse. O ciclo se fechou. Os sinais apontam a brevidade da sua vinda. Não dá mais para brincar de fé. Não dá para brincar de igreja. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para ser morno. O Senhor diz assim: antes foras frio ou quente, se defina. Não dá para ser igreja imundo, não dá para ser de Deus e do diabo, não dá para ser crente e profano. Jesus vem. E o mais incrível, pode ser ainda hoje.